Olá pessoal, então essa é uma aula de Educação Física, primeiro ano. Então é lá na apostila de vocês, a matéria de Educação Física está relacionada com a Educação Física e a História da Humanidade. Tá? Então nesse primeiro slide que a gente vai estar vendo, nós vamos estar vendo lá que os primórdios da Educação Física. Desde a História da Humanidade, ela está associada a esse movimento do corpo. E esse movimento do corpo, ele acontecia por habilidades avançadas que esse ser humano tinha, porque ele necessitava ter essa habilidade para poder caçar, para poder pescar, nadar, para poder se manter vivo através do seu alimento. E aí, com o avanço, com o desenvolvimento do ser humano, aos poucos ele começou a utilizar isso para outros fins, como guerra, terapias, esportes, na educação. Isso somente ocorreu depois da evolução do homem, depois que nós tivemos a sociedade, mudanças na postura da sociedade, isso vindo começar a acontecer essas mudanças com a Revolução Industrial. Tá? No próximo slide, nós temos ali, observando a vida do homem da pré-história, podemos dizer que seu dia se tratava como um autêntico programa de atividades físicas naturais. Então, nada mais é do que ele tinha que nadar, correr, arremessar, saltar, empurrar, puxar, tá? E aí mostra que o ser humano na pré-história ele necessitava de muito preparo para conseguir se manter vivo e ter o seu alimento no dia a dia. E aí, com tudo isso, nasce um espírito dentro da educação física de jogar. Então, ele surge como uma necessidade do ser humano para ter um crescimento intelectual. E aí, esse crescimento intelectual, então nós temos alguns manuscritos direcionados falando sobre isso, que algumas regiões do mundo, do planeta, desde os seus primórdios lá, eles tinham a prática desses jogos. E aí, desde a pré-história até hoje, os jogos, eles se espalharam pelo mundo através do quê? Das grandes navegações. As grandes navegações foram quando grandes frotas saíam de determinadas regiões do mundo para outro, levando alimentos, suprimentos e assim por diante, buscando esses suprimentos de uma região para outra, e aí com isso começou a haver troca de cultura, e essa troca de cultura fez com que também houvesse a troca de cultura quanto à atividade física. Então, para eles, qual a definição do que é expressão corporal? É uma forma de expressar não verbal. Não verbal quando eu mostro de forma a não estar necessariamente falando. Por exemplo, estou no trânsito, eu vou ler uma placa e nessa placa vai estar mandando virar para a direita, para a esquerda, para lá, para baixo, para cima, conforme for a necessidade. Então, não verbal dentro da educação física é isso. Então, eu estou mostrando algo, mas não preciso estar falando. Vou ter uma atividade física, vou me manter preparada para aquilo que eu preciso, mas não preciso estar expressando verbalmente. Aí, uma das atividades físicas que nós temos ali é a dança. Então, acredita-se que em 2600 anos antes de Cristo, nas civilizações orientais, eles utilizavam as danças para quê? Para rituais religiosos, para festas, para jogos, para festejar uma colheita. Tá? Então, eles tinham essa coisa bastante ligada com a dança, era a expressão corporal. E aí, na Grécia, eles acreditavam que a dança era fundamental dentro da educação física para ela fazer o quê? Que tivessem corpos e as mentes sãs. No esporte dentro do Brasil, nós temos, acredita-se que a primeira manifestação esportiva dentro do Brasil foi o remo em 1566. E aí nós temos, entre o século XIX e século XX, a sociedade muda, tá? Cria como símbolo esse enaltecimento, desafio, essas conquistas que o esporte faz. E esse esporte individual vem muito presente dentro dos Jogos Olímpicos que nós temos.
Dentro da década de 60, os esportes ele é utilizado para mascarar um problema que o Brasil estava vivendo, que era o regime militar. Esse regime militar, ele queria, de certa forma, que os esportes viessem a suprir uma coisa que eles não conseguiam. Tá? Então, ali, ó, desarticular crescente movimento estudantil. O movimento estudantil era contra esse regime militar, então eles queriam levar esses estudantes a praticar esportes para desviar o foco, tá? Mostrar para o mundo que o regime militar estava investindo no esporte e, de certa forma, desviar o foco do que realmente estava acontecendo no Brasil. Na década de 30, nós temos aqui o futebol, tá? Nós temos o futebol muito interessante porque ele foi trazido, quem trouxe ele para o Brasil foi Charles Miller. Ele trouxe, entre outras coisas, quando ele veio da Inglaterra, bola, rede, as regras. E aí, ele trouxe e fez com que o Brasil tivesse o primeiro contato com o futebol. Somente, nós temos que lembrar que até a década de 30, 40, normalmente quem jogava esse esporte, o futebol, ele só poderia jogar se ele fosse uma classe dominante, alguém que tivesse muito poder, que tivesse dinheiro. Na década de 70, durante a Copa de 70, eles criaram um slogan bem interessante para a Copa do Brasil, Copa que ocorreu no Brasil, que o Brasil foi campeão. 90 milhões de ação, para frente Brasil, salve a seleção. E esse slogan deu tão certo, o Brasil foi campeão e com tudo isso despontou o Brasil com o bicampeonato. Outro ponto aqui, outro esporte é o voleibol. Ele foi criado por William George Morgan, tá? O objetivo desse americano em criar esse esporte foi que houvesse menor contato físico entre os atletas e aí minimizava, quer dizer, reduzia os riscos de lesões. Outro esporte que foi criado também foi o basquetebol, em 1891, pelo professor James Naismith. E ele veio para substituir, na época do inverno, como havia muita neve, ficava muito frio para jogar nos campos de futebol americano, do beisebol, e aí eles criaram esse esporte para eles poderem jogar dentro das quadras. Tá? Isso para, na verdade, um quebra-galho que na verdade virou como um esporte hoje, um dos esportes mais vistos dentro dos Estados Unidos. Outro esporte nós temos atletismo. Tá? Ele é considerado esporte base porque a pessoa que tem preparo para isso tem que ser uma pessoa muito boa, tá? Tem que ter diversas habilidades. E ele comporta 3 provas, que consistem em corrida, salto e lançamento. Eles acreditam que surgiu isso mais ou menos nos jogos antigos da Grécia. Além deles, nós temos o salto triplo. A primeira medalha que o Brasil conquistou no salto triplo foi em 1952, lá nos Jogos Olímpicos da Finlândia, por Adalmar Ferreira da Silva, ou popularmente conhecido como João do Pulo. Ele quebrou o recorde, que ficou, diga-se de passagem, muito tempo sem quebrar. Ele pulou um salto de 16 metros e 22. Então, assim, pessoal, essa foi a aula de Educação Física. Espero que todos tenham uma boa semana e até a próxima.